Estresse, pressão e correria no trabalho acontecem com todo mundo. Quando é uma situação pontual, ok, faz parte da profissão, faz parte da carreira. Mas quando essa condição se estende por mais tempo, aí pode caracterizar burnout. Resultado: o corpo e a mente acabam pagando uma conta que muitas vezes pode ser alta. É disso que vamos tratar hoje no podcast Robert Half Talks. No Robert Half Talks, você está convidado a participar de discussões relevantes para se preparar para o futuro do trabalho e se adaptar a um mundo em transformação. Um podcast da Robert Half, a maior especialista de soluções em talentos. E para o bate-papo de hoje, a gente tem aqui um convidado e uma convidada. Deixa eu começar trazendo o nosso convidado externo, que é o Rui Brandão, CEO e fundador do Zen Club, empresa de saúde emocional corporativa. O Rui, muito bom receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite. Que isso, Cássio, Érica, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E junto comigo aqui pela Roberts Half, Érica Moraes, que é Branch Manager da própria Roberts Half, está de volta aqui ao podcast. Érica, muito bom ter você de novo. Obrigado por tirar um tempinho para participar com a gente aqui. Obrigada a vocês por nos receber. Um prazer estar aqui com você também, Rui. Legal, vamos nessa então. O assunto de hoje é burnout, né? E deixa eu começar perguntando o básico, né? Para conceituar o que é burnout, Rui? Então, burnout é um estado de esgotamento, né, nervoso, físico e mental, derivado, portanto, de condições profissionais, tá? Isso pode ser tanto voltado à forma como, no fundo, a forma como a pessoa se relaciona com o ambiente de trabalho e com as pessoas que lá trabalham, tá? Eu costumo simplificar, portanto, assim, um burnout não acontece do dia para a noite, tá? E no fundo ele tem 3 estágios. Então, num primeiro estágio, a pessoa começa a sentir sobrecarga de trabalho, sobrecarga assim, de realizar as tarefas do dia a dia, de participar em reunião, portanto, começa-se a começar a ver uma estafa profissional. Depois começa a haver aqui uma segunda fase, que é, portanto, uma mudança de comportamentos e hábitos que a pessoa já tinha, então a pessoa começa a descuidar-se esteticamente, a pessoa começa a ver uma mudança dos seus hábitos de sono, dos seus hábitos, portanto, alimentares, a pessoa começa a estar muito irritada, muito nervosa, então começa a haver aqui um estado mais de um stress contínuo e finalmente entramos aqui numa fase onde há uma somatização e realmente um estado de exaustão não só mental, como eu descrevi, mas uma exaustão também física, onde eu consigo realmente sentir o meu corpo pesado, dores musculares por todo lado, uma taquicardia, enfim, queda de cabelo, enfim, tudo o que vocês possam imaginar, e realmente aí é aconselhado a pessoa se afastar do trabalho, tá? E queria entender, assim, legal você falar em 3 estágios, porque deixa a coisa muito didática, né? Acontece com frequência da gente avançar para o primeiro ou para o segundo estágio e não caracterizar burnout? Não sei se eu consegui explicar, mas é aquilo. Você, às vezes, tem fases em que o trabalho demanda mais de você, você vai ficar cansado. Normalmente, uns 3, 4 dias de folga ali, um feriado prolongado, resolvem a vida, né? E nesse caso, assim, acontece de você... para ser mais claro a pergunta, qual que é a diferença entre uma fase que você tem ali de mais correria e mais cansaço do burnout que demanda cuidados médicos, né? Então, estamos a falar da cronicidade da condição e do ambiente, tá? Então, assim, se eu tenho um pico de trabalho numa semana, eu sei porque que esse pico está a acontecer, eu me sinto estressado, eu não durmo. A gente estava falando aqui, né, do término de um trimestre. A gente está mentalizado para esse desafio, desafio profissional, e a gente sabe que vai ter um pico de estresse, mas de novo, logo em seguida, não estamos a culpar o ambiente, estamos a trazer o situacional que a gente está bem consciente que está acontecendo. Então eu diria que é um pico de estresse, não é uma ansiedade patológica, uma depressão patológica, tá? Quando a gente fala de burnout, a gente está
tá dizendo que há situações na minha relação com o trabalho, crônicas, que me fazem entrar num estágio de adoecimento crônico, tá? Então eu estou a falar desde a minha relação com o meu líder, relação com os meus pares, valores culturais da empresa, carga de trabalho, a falta de clareza que eu tenho, a falta de autonomia, o excesso de controle. Então, há elementos do trabalho, da cultura organizacional ou das pessoas que me adoecem. Entende? Então a gente está falando de relações que acontecem diariamente, forever, para sempre, né? E isso sim acaba gerando, portanto, esse estágio de ansiedade, esse estágio de depressão crônica, que realmente o fator agressor é a relação com o trabalho. A gente aqui na Roberts Health é muito acompanhado, né, Érica, Rui, por profissionais de RH, né? E eu estava lendo um estudo da própria Roberts Health que aponta que 49% dos recrutadores acreditam que os profissionais vão ficar mais propensos a sentir ou sofrer de burnout agora, no segundo semestre de 2022, ou seja, já, né? E os motivos mais citados: trabalho muito pesado, falta de equilíbrio entre vida profissional e pessoal, muita pressão por resultados, incertezas quanto aos rumos da própria pandemia, que está acabando, mas ainda não é parte do passado inteiramente para todos nós, né? Mais trabalho com times menores e por aí vai. Esses são 5 motivos, né? Tem mais motivos, mas esses são 5 principais motivos que fazem os profissionais de RH acreditarem que as pessoas vão sofrer mais de burnout agora no segundo semestre. Tem algum jeito dos times de RH ajudarem, então, as pessoas a evitar esse problema? Sim, eu concordo com os pontos que foram levantados aí na pesquisa como principais, de fato, principalmente essa retomada das atividades nos escritórios, tá? Então a gente passou aí por 2 anos onde a maioria das pessoas ficou em home office e agora a gente está voltando até a presença física. Então a gente está precisando se readaptar a uma nova rotina. Tá? Toda mudança gera um movimento de estresse, né? Que é a readaptação. Então, eu acredito que por esse fato também, teoricamente, a gente vai ter um aumento aí de burnout e estresse dentro dos ambientes de trabalho. Primeiro ponto que eu acredito é o seguinte: as pessoas estarem alocadas nos lugares certos, tanto dentro das companhias, nos organogramas corretos, quanto no tipo de empresa que essa pessoa se identifica. Porque o Rui levantou uma questão, e é verdade, poxa, a gente sempre vai ter os momentos de estresse, mas eles não podem ser crônicos. Eles se tornam burnout no momento que o estresse se torna crônico e que nada desopila do seu ambiente de trabalho. Então, é aquela pessoa que é feliz sábado e domingo, na segunda-feira, 8 horas da manhã, ela já não é mais. Então, realmente é caracterizado. E geralmente isso acontece quando as pessoas estão trabalhando sem ter um propósito maior, quando as pessoas estão realizando atividades das quais elas não têm habilidade para fazer, então elas estão fora da zona de conforto o tempo todo. Então, todo o tempo é um esforço. Então, eu acredito que o primeiro ponto é a readequação dos times, alocar os talentos nas áreas corretas, tá? Porque se a pessoa está trabalhando com o que ela tem habilidade, provavelmente ela não está se esforçando o tempo todo. Ela não está na zona de estresse o tempo todo. Um outro ponto que eu acredito que é extremamente importante para o RH proporcionar é um bom ambiente de trabalho. E isso também se torna um desafio a partir do momento que a gente está de forma híbrida. Tá? Quando estava todo mundo de home office, poxa, todo mundo está no Teams. Então não tem muito como fugir. Quando estava todo mundo presencial, estava todo mundo presencial. E agora, ninguém sabe onde cada um tá. Tem gente que tá presencial, tem gente que não tá. Como que você consegue agradar e criar um bom ambiente de trabalho de uma forma híbrida de fato? Então, também é um desafio para o RH. A cultura do aprendizado ser valorizada é muito importante, que é o que você comentou, né, Rui? Quantas companhias estão aí no movimento de estresse, você precisa entregar resultado e o profissional não é reconhecido. Ele não tem a cultura do aprendizado ali sendo alavancado o tempo todo, tá? Então, eu acredito que esse também é um ponto chave. Outro ponto também, otimização dos processos. Retrabalho é uma coisa que leva ao estresse crônico. Então, imagina você fazendo a mesma coisa 4 ou 5 vezes e 4 ou 5 vezes dando errado. Poxa, é uma frustração constante. Como não viver um estresse tendo esse retrabalho? E o reconhecimento.
a gente trabalha além de pagar as contas e tudo mais, ter o crescimento, para ser reconhecido. E a gente estar em empresas que reconhecem o nosso trabalho, as nossas atividades, faz com que, de fato, esse estresse não se torne crônico. São picos de demanda e por esses picos de demanda, as coisas voltam ao normal. E vou te falar que o RH está tendo um trabalho muito grande, já tem mais de 2 anos, viu? Desde que a pandemia começou. E que esse trabalho provavelmente vai dobrar. Deixa eu entender uma coisa aqui. Quando vocês falam em crônico, tem uma medida de tempo para isso? Ou o crônico para um pode ser diferente do crônico para outro? Como é que eu diagnostico se está levando tempo demais aquele estresse? Crônico geralmente é algumas semanas no mínimo e pode perdurar alguns meses, tá? Mas Tá. acho que o importante é entender que não é algo assim, vai, de uma semana ou duas, é acima disso, tá? Uhum. E concordo muito com o que a Erika trouxe da automatização de tarefas. Assim, o ser humano é drivado a novidade, né? A indústria criativa tem se expandido, a indústria tecnológica, porque os desafios estão sempre a mudar. Então a monotonia acaba desgastando muito o ser humano. E a gente acaba investindo. A gente pensa que muitas vezes pode atirar pessoas a problemas em vez de atirar processos ou tecnologia, né, a desafios. E é super interessante de entender exatamente isso. O que é que pode ser automatizado? Qual é o papel da pessoa na organização? Onde é que a pessoa vai conseguir atingir mais estado de flow do que mais estado de estagnação? E claro que para se desenvolver é preciso stress, a pessoa precisa de aprender, a pessoa precisa de desafios. Mas é aquela questão, a partir do momento que ela aprende, é expandir essa área de conhecimento sem entrar na monotonia dos retrabalhos e de fazer coisas que ela sabe que poderiam ser feitas pela máquina. Acima de tudo isso, é saber que aquilo poderia ser feito com muito menos erro humano, com muito menos, portanto, auditoria, digamos assim, porque a máquina já sabe fazer essas tarefas. Eu fiz MBA faz muito tempo, nossa, tô ficando velho, faz quase 20 anos, né? E eu lembro que na disciplina de gestão de pessoas, não sei se esse conceito ainda vale, mas era interessante, assim. Falava das 4 zonas, né, que a gente pode, em que a gente pode estar, né? A zona de expansão, que é desejada quando você vai, faz tudo dar certo e tal. A zona de conforto, que acho que é autoexplicativa. Zona de pânico, me parece que tem um caminho, né, já direto para burnout quando você está na zona de pânico, né, de improdutividade, tudo isso que você fala, retrabalho, tudo aquilo e tal. E a zona morta, que eu vou tratar daqui a pouco com outro termo aí. Me parece, assim, quando a gente estudou isso, me parece que tem você é um agente importante desse seu estado de espírito. Você mesmo fazendo isso, você consegue, né, pelo menos reagir a pressões ou a situações indesejadas, né? Então, o que eu queria perguntar com base nisso dá para se descobrir na empresa? Dá para ganhar propósito? Dá para tentar alguma saída desse tipo, indo para a zona de expansão, antes de chutar o balde e procurar emprego, ou preferir ficar desempregado? Eu acho que a gente até chegou a bater um papo sobre isso antes, né, Cássio? Eu comentei que, diferente de outras pessoas, eu tive uma crise de burnout e eu não chutei o balde. De fato, a questão do autoconhecimento ela é extremamente importante por esse motivo, para que você entenda o que são picos de estresse, o que é burnout, aonde você está, onde você quer chegar, quais são os seus valores, com que você se identifique, para que você justamente possa reajustar a rota. Então, particularmente falando e com o meu case pessoal, eu realmente acredito que a gente pode buscar momentos de expansão dentro das companhias, tá? Estar em uma zona de expansão dentro das companhias, a partir do momento que você se conheça e que você também tenha essa liberdade dentro da própria empresa, tá? E o burnout, ele é reversível. As pessoas precisam querer fazer esse movimento. E o que você falou realmente é verdade. A zona que você está, ela também pode ser direcionada por você. Não necessariamente um elemento externo precisa fazer essa ação para você. Em alguns momentos, em determinados estágios aí de crise de burnout, você vai precisar de uma ajuda, assim, de um profissional externo. Mas isso também pode ser feito por você mesmo. Esse é um ótimo ponto, assim, a gente não pode só responsabilizar o ambiente,
Não é? A gente está vivendo cada vez mais tempos assim de sem previsibilidade, não lineares, né? Tem aquela sigla, né, do mundo Bunny ou do mundo VUCA, que fala assim, é cada vez mais uma responsabilidade do ser humano ditar o seu próprio futuro. E as empresas, elas têm que dar, portanto, ou seja, já não existe um plano de carreira tão tradicional, existe um plano de desenvolvimento de habilidades socioemocionais ou habilidades técnicas. E a pessoa pega nesses recursos e constrói a sua identidade profissional à base disso. Então, quando você pergunta, Cássio, será que a pessoa pode ditar? Eu acho que sim, como é óbvio. Assim, cada vez mais a gente está criando novas indústrias, novas empresas, novos territórios. E para isso é preciso novas habilidades e novas posições que são geradas. Né? Não havia um product manager há 6 anos atrás. Foi criada. Não existe curso de product management nas indústrias. Existia, portanto, engenheiro de gestão de produção para ir para fábricas. Né? Então, assim, há muita coisa que está sendo criada, as pessoas têm que ocupar esses espaços, as empresas têm que dar esses espaços, mas eu acho que é muito mais na comunicação e na troca que essas oportunidades acontecem. E acho que já falámos aqui um pouquinho antes, qual é o job description de um líder? O que é que ele tem que fazer no dia a dia para que essa conversa surja? Portanto, metade do trabalho de um líder é definir a estratégia e definir o ritmo da execução. A outra metade é garantir que você está bem no dia a dia para executá-la e te ajudar a desenvolver. Agora, muitos líderes não olham para esta segunda metade. Eles não perguntam como é que você está. Se perguntam, não querem saber e já seguem pedindo a planilha da Excel que ele precisa. Então, assim, é preciso realmente falar de forma aberta, de forma autêntica, querendo entender quem é, especialmente agora, né? Com tudo isso, né? Com o formato híbrido, remoto, enfim, as relações mudaram. E 2, é preciso criar espaço para desenvolvimento. E é nesse espaço que as pessoas geralmente começam a criar caminhos, né, na diagonal ou, enfim, noutras direções da função que estão a desempenhar numa organização. Perfeito, está bem clara a resposta. E isso me faz pensar que burnout pode ser confundido com frescura, com fraqueza. E me lembra também, né? Eu acho isso sério, porque a gente viu, guardadas as proporções, claro, a gente viu acontecer isso ao longo das décadas com depressão, né? No passado, até o termo depressão acabou sendo muito ruim para o aspecto médico e de saúde, porque a pessoa estava chateada, falava, estou deprimida. Pô, a depressão é um problema de saúde, é uma doença grave. Quantas pessoas não sofreram muito ou até perderam a vida, né? A gente sabe que é grave em certos casos, todo mundo imagino que conheça pessoas que chegaram no extremo, porque por um desconhecimento e uma confusão entre depressão e estar triste, como acontece de vez em quando com qualquer pessoa. Então, trazendo essa comparação para o burnout, corre esse risco de a pessoa estar com burnout, aí é rotulada de fraca. Corre esse risco? É algo que a gente tem que estar atento dentro da empresa para não deixar acontecer? Sim, particularmente é importante que a empresa esteja atenta a isso. O burnout, ele é ruim para ambos os lados, ele coloca em risco o próprio negócio, porque ele reduz a capacidade de tomada de decisões, a capacidade de produção, do próprio ambiente de trabalho. Não é frescura, nunca foi. Só precisa de fato ser validado entre um momento passageiro, que é o que o Rui trouxe aí desde o começo, e entre a cronicidade do que está acontecendo. E sim, impacta muito. A gente já teve outros podcasts, falamos sobre felicidade no trabalho, o quanto isso melhora e aumenta a produtividade do negócio. Então, hoje em dia não tem mais espaço para poder falar que tristeza é bobagem, que burnout é trabalho, que depressão é bobagem, ou qualquer coisa do tipo. Fala-se também de um outro termo que a gente às vezes confunde com burnout por causa do nome ser muito parecido, que é o bore-out. Qual a diferença entre burnout e bore-out? Eu acho que o burnout é o diametralmente oposto, né? Você estava falando dos quadros de onde uma pessoa se encaixa, né? Você falou do pânico, você falou do quadrante, né, de desenvolvimento e crescimento, você falou do quadrante, fala lá, qual foi o quadrante? Que é Morta, a zona de a zona conforto. morta.
E a zona Mas morta? exatamente, exatamente. Então, é isso. Não é conforto, é morta mesmo. É quando uma pessoa não está a ser desafiada intelectualmente, né, e realmente começa a bore out, é cansaço de não fazer nada. É de viajar para outro lugar que não aquele trabalho, entende? Então, assim, enquanto é exatamente o que a gente está falando, ou seja, enquanto muita gente numa organização, sejam eles pessoas com muita ambição pessoal ou às vezes com muito trabalho para executar, talvez exista um quadrante oposto, que são aquelas pessoas que na organização que não têm ambição ou estão numa... não existe uma clareza do que é que elas devem desempenhar no dia a dia. E é aí que se entra num burnout. É quando não existe clareza do que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu fui contratado. E claro, há pessoas que continuam numa organização e acabam querendo muito ficar, mas não conseguem entrar num trilho aí de realização profissional, de entrega. Há outras que acabam, portanto, saindo, né? E o burnout advém disso. Ele é doença também? Ele é considerado uma síndrome, sim, tá? Só não se sabe a causa, tá? A diferença entre uma doença e uma síndrome é não saber exatamente qual é a causa raiz disso, tá? Então, o burnout é uma síndrome que é multifatorial, portanto, depende do ambiente de trabalho, depende da pessoa, depende de várias coisas, mas não é classificado como burnout com uma correlação direta ao ambiente de trabalho. Não, e o Rui ele trouxe uma questão aí sobre o ser líder, né? O quanto o líder atua na estratégia, no ritmo que ele dá para a execução dos processos e da equipe. E mais uma vez eu acredito que ter as pessoas alocadas nas cadeiras corretas é o que faz o burnout e o burnout não existirem. Então, se as pessoas estão dentro das cadeiras corretas, aonde elas estão sendo estimuladas, aonde elas têm demanda, aonde elas entregam o que elas gostam e têm habilidade para fazer, dificilmente as coisas vão para o burnout ou para o burnout, porque de fato tem uma dimensão correta para a atividade. É você colocar as pessoas no lugar certo, né? Então, assim, para o bore-out especialmente, né? Então, na maioria dos casos, o bore-out tem a ver com a própria estrutura, talvez a cultura da empresa onde você está, ou quanto tem a ver com o próprio indivíduo? Eu acho que tudo o que a gente está falando aqui é multifatorial, assim, acho que a gente não pode tentar culpabilizar ou responsabilizar toda a gente tem portanto, uma responsabilidade aqui. E é isso que a gente está vendo no mercado, não é? Por que a gente está vendo a grande resignação? Por que a gente está vendo pessoas começando, portanto, os seus próprios micronegócios e abandonando grandes carreiras? As pessoas entenderam, se é por muito stress, ou por muito pouco trabalho, ou por muito pouca identificação, eu não quero estar aqui. Ou seja, a nossa identidade pessoal é altamente correlacionada à nossa identidade profissional. O que a pandemia mostrou é que talvez não precisa de ser bem assim. Quando você pega em países nórdicos, especialmente Suécia, Dinamarca, Finlândia, as pessoas não se apresentam, olá, eu sou o Rui, sou médico e sou CEO de uma empresa. Não é assim que as pessoas se apresentam. As pessoas se apresentam assim, eu sou o Rui, tenho 32 anos, sou português, moro aqui, não tenho filhos. Entendem? Então, assim, o peso da identidade profissional é que leva a estas questões. E não é só, e obviamente, a cultura e o ambiente. Mas é preciso a gente também ressignificar aquilo que a gente quer. A Érica no começo falou de propósito, não é? Já falamos aqui bastante de realização. Eu acho que a gente está incentivando a que as pessoas estabeleçam mais limites, questionem mais, portanto, o que é que estão a fazer e encontrem lugares onde podem ser mais felizes e mais realizadas ocupando as suas aulas, entende? Para a gente fechar então, Rui, queria entender um pouco, anunciei o Zen Club aqui, você como CEO, fundador do Zen Club, e expliquei muito pouco do que é o Zen Club, mas a gente sabe que está ligado, né, justamente o tema do podcast de hoje aqui. O que é o Zen Club? Como é que vocês trabalham? Vende o Zen Club pra gente aqui, Rui. Boa, boa. Então, o Zen Club é uma empresa de saúde emocional corporativa, tá? A gente tem cerca de 7 anos, então a gente já vem se aprofundando bastante no tema saúde emocional bem pré-pandemia, entendendo que era muito preciso criar um ecossistema que empoderasse organizações, pessoas e especialistas a realmente endereçarmos esta questão que é o desenvolvimento humano. O ser humano não nasce pronto,
A gente tem imensas transições ao longo da vida. Para cada uma delas, a gente tem que se reinventar, seja como pai, como marido, como mãe, enfim, como profissional. E o que a gente faz é, a gente tem uma plataforma de educação socioemocional, com conteúdos digitais, com especialistas. A gente tem uma rede de 800 especialistas entre psicólogo, coach, facilitador de meditação, e a gente também tem uma plataforma de analytics, então behavioral analytics. Então a gente empodera a empresa com um parceiro que atua na educação, no tratamento e na visualização de como é que essa população está. Então tem uns cases bacanas que a gente tem vindo a criar, onde a gente está conseguindo correlacionar, portanto, o impacto de investir em saúde emocional com produtividade, com retenção, com engajamento, com diminuição de custo de saúde. Então, assim, acho que o que a pandemia fez foi mostrar que saúde, na verdade, não é um custo, ela é um ativo que tem que ser bem gerenciada. E quando a gente fala de saúde emocional, é só olhar 5 décadas para trás e entender que o investimento que a gente fez em saúde física, em doença osteomuscular, é o mesmo que a gente agora, em tempos de digitalização, a gente tem que fazer na nossa mente. Então, se a gente aprendeu competências técnicas na escola, e não muitas emocionais, porque a gente achava que tinha tudo, está na hora de pagar esse pedágio. As empresas têm que investir nesse desenvolvimento dos seres humanos, e a gente tem capacitado mais de 400 empresas ao longo aí dessa nossa história. Muito bom. Puxa, queria agradecer a vocês dois por participar hoje com a gente, esclarecer um termo e um tema tão importante. A gente ouve cada vez mais falar de burnout e isso não é bom, né? Então, ter informação para poder combater e enfrentar esse problema quando ele acontece com você ou próximo de você é muito importante. Rui, puxa, muito obrigado, fiquei teu fã aqui, muito obrigado por trazer essas informações tão relevantes para a gente. Volte mais vezes, viu, Rui? Obrigado. Só agora no convite. Obrigado, foi um prazer, Cássio, Érica, falar sobre um tema que me é tão querido e trocar figurinhas tão boas com vocês. Obrigado. E, Érica, quero agradecer a você também mais uma vez por participar aqui com a gente. A gente sabe que você tem a agenda super concorrida aí, e então trazer aqui um pouco da sua experiência e do seu conhecimento para o podcast tem muito valor também. Obrigado, viu, Érica? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e prazer te conhecer também, Rui. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós! O Robert's Half Talks é um conteúdo da Robert's Half, a maior especialista de soluções em talentos. Quem esteve conosco hoje foi o Rui Brandão, do Zen Club, e a Érica Moraes, da Robert's Half. Meu nome é Cássio Politi e eu vou ficando por aqui. Eu espero você na próxima edição do Robert's Half Talks. Até a próxima, hein?